Isabel Mega, também aqui com a gente. Mega? Oi, deputada, muito obrigada por estar aqui com a gente no live. Tem uma analogia que eu acho bem interessante de alguns deputados, não especificamente sobre essa proposta, mas sobre outras que chegam ao Congresso Nacional, é de que muitas vezes você envia uma bola quadrada, aí você tem que ir lapidando para transformar em uma bola redonda de fato. Qual seria esse meio termo, esse caminho de lapidação da proposta da senhora? Estabelecer ali um meio termo em uma escala com jornada 5:2, ao invés de 4:3, como a PEC da senhora estabelece, poderia ser esse caminho? Olha, Isabel, você foi cirúrgica. Na verdade, a política é feita dessa maneira mesmo. A gente deixa uma gordura para que se possa ser trabalhada. Se a proposta chega exatamente da maneira como a gente imagina que seria viável, a gente não tem espaço de negociação, não tem aonde trabalhar, não tem como negociar com os partidos, ou com as empresas, ou com os setores, enfim. Né? Então, nós colocamos ali, tanto na carga horária quanto nos dias da semana, algo que, num primeiro momento, inclusive, até foi criticado, chamado de não saber fazer conta, uma série de mentiras e atrocidades que foram levadas como se nós estivéssemos diante de um delírio, quando na verdade tudo aquilo foi calculado, baseado na possibilidade de conseguir um avanço. Né? Nós sabemos que não dá para sair de 0 a 100, é preciso caminhar de maneira gradual. Obviamente que 4x3 seria um mundo dos sonhos e um mundo ideal. Quem sabe um dia no futuro nós consigamos conquistar, tendo em vista inclusive que a maior parte do debate econômico, de trabalho, a própria inflação não está ligada diretamente ao preço da mão de obra do trabalhador brasileiro, né? O que implica nesses valores para o mercado são outros fatores, né? Então, por que não avançar? Já que o preço da mão de obra do trabalhador é tão barata e não tem implicação direta numa série de dados econômicos, por que não avançar? Mas a gente sabe que ainda há uma resistência muito grande e que a vida e os direitos dos trabalhadores não é uma prioridade no nosso país. Então, sem sombra de dúvida nenhuma, nós temos ali a 4x3, mas se nós conseguirmos a 5x12, para nós já vai ser um grande avanço. O trabalhador vai ter direito ao final de semana ou algum outro dia na semana, a depender do setor ao qual ele está empregado. Para nós vai ser, sem sombra de dúvida, uma grande vitória e já um avanço diante do que nós temos hoje, que é a 6x1. Seguimos ao vivo. Bom, vou colocar aí Se você já leu Maquiavel, O Príncipe do Maquiavel, você vai entender o que eu estou falando aqui. Esse trecho da entrevista da Erika Hilton na CNN, ela deixa absolutamente claro uma coisa aqui para nós. Nunca foi, preste atenção no que eu vou falar, nunca foi intenção da Erika Hilton, como proponente dessa pretensa redução de jornada de trabalho, aprovar o que ela supostamente está propondo, que é a redução para 4x3. A redução da jornada de trabalho para a escala de 4x3 nunca foi pauta da senhora Erika Hilton. E conscientemente ou não, ela deixa isso absolutamente claro na fala dela aqui. Certo? Então a redução da jornada de trabalho não está em pauta. E é por isso que a PEC foi popularizada com esse nome de PEC do fim da escala 6x1. Porque apenas disso que sempre se tratou, é acabar com a escala 6x1. Mas em momento algum se tratou de conseguir uma real redução da jornada de trabalho. Certo? Então, isso deixa muito óbvio para qualquer pessoa sensata e minimamente antenada no que está acontecendo à nossa volta, de que esses pretensos heróis populares, heróis da classe trabalhadora, que se apresentam como tal, como aí o caso da Erika Hilton, né?
são heróis de pés de barro, são santos do pau oco, como diz o ditado popular, porque eles nunca pretendem de fato o que dizem que pretendem, certo? Como você vê aí, ela diz que a gordura, como ela chama, né, que é a proposta de redução para 4x3, é na verdade apenas para ter espaço de negociação com o empresariado, né, e com a classe política, né, ou enfim, com a classe dominante, né, porque a senhora Erika Hilton, eu canso de falar isso, todos eles aqui são classe dominante. Todas essas pessoas que você está vendo no vídeo, a jornalista Isabel Mega, a Erika Hilton, esses outros dois jornalistas, repórter, aqui 3, né? Todos eles são classe dominante, gente, tá? Todos eles têm altíssimos salários em relação ao padrão de nós, réis mortais, aqui embaixo, certo? Então, é isso que me deixa realmente muito indignado com a narrativa marxista de que existe uma classe trabalhadora, independente da sua renda, certo? Independente da diferença de renda. O que me deixa muito indignado com essa narrativa marxista é que ela não é um discurso econômico, tá? É por isso que a revolução, nos termos marxistas, nunca foi de fato uma proposta revolucionária em termos econômicos. Ela é revolucionária apenas no sentido político, certo? E o que é a política de fato? Política é a arte de enganar, de ludibriar, de convencer, para acomodar e conformar a ordem vigente. Isso é política, gente. Maquiavel, leiam Maquiavel, vocês vão entender o que eu estou falando aqui, certo? Então, revoluções políticas nunca trarão de fato uma revolução econômica. É por isso que todas as formas de revoluções socialistas ao longo da história, todas as revoluções socialistas sempre, assim que se realizam, logo iniciam a sua caminhada de retorno ao capitalismo, tá? Porque o sistema em que vivemos, o chamado modo de produção pelos marxistas, esse sistema não é capitalismo. É um sistema de mercado. Não existe um sistema capitalista. Existe o sistema de mercado, dentro dos quais está o capitalismo, certo? Mas a estrutura que sustenta essa superestrutura chamada capitalismo é o sistema de mercado. O real sistema, o único sistema que existe hoje é o sistema de mercado. Certo? Então, a proposta revolucionária de fato consiste em superar o sistema de mercado e não superar o capitalismo. O capitalismo é a religião do sistema de mercado, certo? O capitalismo é um Deus que pune ou recompensa quem melhor se adapta ao sistema de mercado, certo? E é claro que essa adaptação, entre aspas, aqui, está condicionada às determinantes históricas do sistema de mercado, certo? O sistema de mercado existe desde o desenvolvimento do Neolítico, desde a fundação dos primeiros Estados-nação, certo? É por isso que eu advogo a economia baseada em recursos e não as diversas formas de socialismo historicamente surgidas aí, seja o socialismo utópico ou o pretenso socialismo científico do marxismo, sabe? Nada disso leva à superação da sociedade de classes, que é a sociedade de mercado, certo? Nós vivemos uma sociedade de mercado. E o capitalismo é apenas a religião historicamente vigente desse sistema de mercado. Assim como o feudalismo foi
sabe? Tudo isso é a superestrutura, é a cultura estabelecida sobre o sistema de mercado, certo? Então, o capitalismo é apenas uma religião, uma cultura atual do sistema de mercado historicamente desenvolvido. E voltando aqui à questão da Erika Hilton. A Erika Hilton não propõe a redução da jornada de trabalho para 4x3, tá? Isso fica absolutamente claro nas palavras dela. Mais uma vez, quer ela tenha consciência disso ou não, certo? Eu quero que você pense comigo apenas o seguinte aqui. Reflita aqui só por um instante comigo. Se ela realmente tivesse a intenção de aprovar a redução da jornada de trabalho, né, para uma escala 4x3 e 36 horas semanais, como ela propõe na PEC, se fosse realmente essa a intenção dela, você acha que ela falaria publicamente o que ela falou aqui? Né? Quer dizer, eu tenho a intenção de aprovar isso, né? Mas eu acho que o máximo que vai ser aprovado é aquilo. Você acha que publicamente eu vou falar que a minha intenção é chegar à minha pauta, a uma pauta mínima através da minha pauta máxima? Claro que não, gente. Essa tal gordura que é a redução da jornada de trabalho para 4x3 e 36 horas semanais, que é isso que seria a redução da jornada de trabalho. O fim da escala 6x1 é uma coisa, a redução da jornada de trabalho é outra. Certo? Você acha que se realmente fosse essa a intenção, ela falaria isso publicamente? Né? Você acha que ela, tendo as cartas na mão ali, tendo uma carta que ela quer que o jogo seja decidido por essa carta, ela revelaria o jogo que ela tem na mão? Claro que não, gente. Tudo isso é um teatro, tá? Tudo isso é uma palhaçada, gente. Sim, nós temos que fazer por onde para aprovar a redução da jornada de trabalho para escala 4x3 e 36 horas semanais, incluindo nessas 36 horas semanais o horário de intervalo para o almoço e, portanto, 32 horas trabalhadas semanais. Certo? Sim, nós temos que aprovar isso. Isso é muito pouco diante do estágio de ciência e tecnologia que a gente se encontra hoje, diante das capacidades produtivas tecnicamente disponíveis hoje. Nenhum de nós precisaria, se tivéssemos uma sociedade orientada de fato a atender às necessidades das pessoas, ninguém, preste atenção no que eu estou falando, ninguém hoje precisaria trabalhar mais que um dia por semana. Tá? Ninguém. Se realmente nos organizássemos em torno de atender às reais demandas humanas, sociais e ambientais. Tá? Tudo essa jornada extensa de trabalho que nós temos é para atender o lucro e o mercado, certo? Porque o lucro é a função do mercado, a estrutura é o mercado, o lucro e o capital são funções dessa estrutura, certo? Então, sim, nós precisamos aprovar essa pauta de redução de jornada para 4x3 em 36 horas semanais, que já é mínima em si. Mais uma vez enfatizando, se realmente estivéssemos organizados em torno de atender às reais demandas humanas, ninguém precisaria trabalhar mais que 1 hora por semana. Mas uma das razões de precisarmos ter essa jornada extensa de trabalho é que precisamos suportar salários e rendas extremamente desiguais, como é o caso da própria Erika Hilton, que como deputada ganha aí seus 40 mil reais livres por mês. E, mais uma vez, já falei isso aqui, quem ganha 40 mil reais livres por mês, tá? Num mandato de 4 anos, com os juros compostos e todas as aplicações financeiras que isso permite, termina um mandato de 4 anos com 5 milhões na sua conta. Tá? Então, parem de se enganar, gente. Parem de embarcar nessa narrativa marxista de que todos os trabalhadores, independentemente da sua renda, são classe trabalhadora, pertencem à mesma classe. Não! Não! Um operário num chão de fábrica que ganha aí seus 2 ou 3 mil reais por mês não pertence à mesma classe social que um engenheiro que ganha 15.
tá? Que um professor de universidade que ganha aí seus 10, 15 mil reais também, um engenheiro, um médico, enfim, a tal classe média. E muito menos a esses ditos representantes públicos aí, como deputados, senadores, vereadores e toda essa gente que ganha aí seus 20, 30, 40, 50 mil reais, alguns chegam a 100 mil reais, juízes podem chegar a 400 mil reais, enfim. Mas não vamos atacar o topo dessa pirâmide escrota, né? O topo dessa pirâmide se sustenta nos degraus abaixo, certo? Então, toda a desigualdade econômica nos torna classes diferentes. Toda ela, tá? Toda ela. Quem ganha 100 reais acima de você já está interessado em manter os 100 reais acima que ele ganha e aumentar esse ganho. E não se iluda, todos nós somos agentes da produção social. E o dinheiro, a renda, é a ferramenta de restrição de acesso aos bens socialmente produzidos, certo? Então quem ganha acima de você está restringindo o seu acesso à produção, ao produto social. E obviamente para que ele se mantenha na sua faixa de renda e possa até aumentar essa faixa de renda, ele precisa te manter abaixo dele. Certo? É por isso que quando você vê greves, as greves são sempre de categorias, gente. Vocês já repararam como são as greves de trabalhadores? Elas são sempre de categorias. Sempre a categoria lutando para aumentar a sua fatia do bolo, no bolo, a sua fatia de participação no bolo. Certo? Então você vê, por exemplo, uma greve dos professores universitários que já ganham aí 10, 15 mil reais, que, sabe, já estão no 1% praticamente da população, né? Pelo menos no 10%, com certeza. Eles ainda querem aumentar a sua fatia de acesso a esse bolo, sabe? Eles querem aumentar a sua fatia do bolo. Eles nunca fazem greve para aumentar a participação da fatia de outra categoria. As greves nunca são de uma categoria lutando para obter benefícios para outra categoria, não é sempre para sua própria categoria, tá? Igualdade econômica no meio marxista é um palavrão, porque os marxistas não querem igualdade econômica, tá? E é por isso que quando a revolução se faz nos moldes marxistas, como foi na China, como foi na União Soviética, como foi em Cuba, enfim, em Cuba na verdade nem foi socialista, mas depois se tornou uma experiência socialista nos moldes marxistas e, sabe, e é sempre uma tendência de voltar ao capitalismo, porque o marxismo não propõe igualdade econômica, tá? Igualdade econômica, mais uma vez, é palavrão para o marxista, certo? Então, é por isso que nós, da economia baseada em recursos, não somos marxistas, não somos socialistas ou comunistas, nós somos pela igualdade econômica, certo? Igualdade econômica absoluta. Todo mundo tem que ter o mesmo acesso ao que está socialmente disponível. E a produção social é que precisa se acomodar a isso. E aí que nós lutamos por uma total mudança de cultura, de consumo e tudo mais, porque não há planeta para se produzir uma coisa de cada para cada um. Isso é óbvio, certo? Não cabe isso no planeta. Mas com marxistas você não consegue conversar nesses termos, porque o marxista é alucinado com a ideia de que o problema é só os bilionários, o top 1% lá no topo da pirâmide, lá, o top 0,1% que está lá, né? E que basta derrubar lá, que daí eles se elevam, né? Se eles derrubarem o que está acima deles, eles que estão no intermediário se tornam o topo da pirâmide e a base vai servir eles. Certo? É isso que o tal marxismo científico propõe no final das contas. Quer os marxistas tenham consciência disso, quer não importa. Sabe, não importa o que você pensa que pensa, o que importa é o que o seu pensamento implica na realidade de fato. Assim como não importa o que se teorize acerca de um sistema, o sistema é o que ele faz.
O sistema produz resultados que talvez ninguém intencione, certo? Então, se nós queremos aprovar a redução da jornada de trabalho para 4 por 3 e 36 horas semanais, quem vai fazer isso somos nós. E a pressão começa para cima da senhora Erika Hilton, sabe? Não é, com os congressistas com os quais ela supostamente está negociando, é para cima dela. Porque ela que tomou a frente dessa pauta, então é ela que tem que ser pressionada a descer do muro e assumir de vez, certo? A pauta 4 para 4 por 3, acabar inclusive com esse negócio de ficar falando em fim da escala 6 por 1. Não, redução da jornada de trabalho para 4 por 3, é isso que a pauta tem que se chamar. E é isso que tem que ser intransigência total quanto a isso, sabe? Ah, mas não vai aceitar, não há margem de negócio. A margem de negociação, vou te dizer qual é a nossa margem de negociação. É paralisação, é greve geral, é quebrar bancos, sabe? Quebrar todos esses... Sabe, não há violência nenhuma em você quebrar um banco, gente. Se você atacar um bancário, você está sendo violento. Agora, se você quebrar um prédio, se você atacar instituições, isso não é violência, gente, tá? Essas instituições é que são instituições violentas e devem sim ser atacadas por nós. A nossa reação contra essas malditas instituições é legítima. O que eles fazem conosco é que não é. Certo? Então, para cima da Erika Hilton agora, gente. Vocês querem mesmo aprovar a redução da jornada de trabalho e obter algum benefício real com tudo isso que começou aí? Vamos para cima da Erika Hilton. Pressão total para cima dessa mulher. Pressão total. Para com essa merda que você está falando. Para com esse negócio de fim da escala 6 por 1. E escala 4 por 3 para todo mundo. Todo mundo. Tá? É isso que tem que falar. E é para isso que temos que lutar. Sabe? Chega desse negócio de negociação. Negociação é o caralho, gente. Ninguém negocia quando está no degrau de cima, gente. Negociar com o degrau de cima é sempre aceitar ficar no degrau de baixo, cada vez mais calcado aos pés de quem está acima de você. Sabe, para com isso, gente. Para com isso. Vamos se revoltar de fato. Vamos se rebelar de fato. Vamos ser subversivos de fato. Tá? Chega de ficar bancando cordeirinho, chega de ficar esperando que essa gente faça alguma coisa por nós, porque eles nunca vão fazer. Você prestou atenção na fala dela, ela já disse que o negócio é passar por todos os trâmites esse ano, para o ano que vem essa pauta realmente ser disputada. E sabe por que ano que vem? Porque ano que vem é ano de eleições. E aí os partidos podem fazer disso uma falsa bandeira e praticar os tradicionais estelionatos eleitorais. Porque todo mundo se elege através de estelionato eleitoral. O Lula se elegeu através de estelionato eleitoral. Ele prometeu acabar com o teto de gastos, ele prometeu acabar com a reforma da Previdência, prometeu acabar com a reforma trabalhista, prometeu um monte de coisa e não fez porra nenhuma. E já sabia que não faria. Tá? Ele não pretendia fazer. Tá? É isso que precisa ficar claro. Não é que eles não podem, não conseguem, eles não pretendem fazer. E agora estão levantando uma falsa bandeira, né? E eu vou te dizer o que vai acontecer. Ano que vem, eles vão aproveitar isso como bandeira, como palco eleitoral para se eleger. E daí, depois, até o final do mandato, do próximo mandato, aí eles aprovam isso. Aprovam o quê? O fim da escala 6 por 1. Se aprovarem, tá? Se aprovarem, eles aprovam o fim da escala 6 por 1. E aí eles vão passar mais uns 20 anos aí comemorando em cima disso e fazendo da comemoração dessa coisa irrisória, que claro, quem trabalha na escala 6 por 1, toda a minha solidariedade, que não estou falando que é irrisório acabar com essa escala que você está submetido. Eu estou falando que não basta você sair dessa escala, você precisa, assim como todos nós precisamos, ter a sua jornada reduzida de fato. 4 por 3 já é o mínimo, mais uma vez falando, certo? Mas enfim, né? É 4 por 3 já e não tem negociação porra nenhuma, sabe? Eu tô sendo claro aqui, hein? E, como eu dizia, eles vão... Isso é... Sabe, gente?
Mais uma vez, é Maquiavel, gente. É Maquiavel na veia. Agora eles fazem disso a pauta eleitoral da próxima eleição. Na próxima eleição, eles fingem que estão brigando e brigando e brigando. Ou brigam mesmo, mas essa briga, como ela mesma falou, é briga de aparência. A gente propõe uma grande coisa, mas na verdade a gente vai dar uma migalhazinha ali, sabe? E é só essa migalhazinha, só pra gente ter mais, sabe? Só pra gente continuar o circo. É isso, vamos continuar o circo. Continuar a palhaçada que o povo aplaude, certo? Enfim, gente, é cansativo esse tipo de coisa. É muito cansativo, sabe? E tem horas que o que revolta não é nem o cinismo e a hipocrisia dessa gente aí, porque isso aí é... Todo político é um cínico, é um hipócrita, é um estelionatário ideológico, todos eles, sabe? Mas às vezes o que realmente revolta é a passividade, a submissão, sabe, do povo. Esse negócio de ficar bancando o cordeirinho no matador, gente. Ai, cara, quando é que isso vai mudar? Então, pra cima da Erika Hilton. Vamos fazer essa mulher descer do muro? Ah, não vai dar, então deixa para quem tem mais competência, né? Vamos falar assim. Você não tem competência, então deixa para quem tem mais competência, tá? E quem vai resolver isso, mais uma vez, todo e qualquer direito mínimo que seja que a gente tem hoje, não foi conquistado por nenhum parlamentar, não foi conquistado por nenhum projeto parlamentar, por nenhum projeto, foi conquistado muito suor, muita luta e muito sangue derramado. Da nossa parte, sabe, de muitos trabalhadores, tá? Então, não se iludam. Enfim, paz entre nós, guerra aos senhores, como plajando aqui o meu amigo Glaucio Gonzalez. Mas é isso aí. Falou, valeu e até a próxima aí.